E acabamos de bater mais um recorde no Brasil, dessa vez de endividamento e inadimplência. Mais de 81,7 milhões de pessoas estão inadimplentes, ou seja, têm contas, estavam pagando, não estão conseguindo mais pagar, estão devendo. É cerca de 40% da população, né? E grande parte dessas pessoas, 84% delas, tem dívidas com cartão de crédito. Só que a coisa vai se agravando, né? Começa com o cartão de crédito, atrasar uma fatura, o cartão de crédito, os juros é absurdo, aí pega dinheiro emprestado de alguém e daqui a pouco está atrasando o quê? A parcela do seu imóvel. Depois da lei do distrato de 2018 e também com a alienação fiduciária, piscou 2, 3 meses, o banco ele já está tomando esse imóvel, ele já manda a pessoa sair do imóvel, toma ele para poder revender e sair desse prejuízo. Então, com mais famílias inadimplentes, mais imóveis são retomados pelos bancos. Se mais imóveis são retomados pelos bancos, mais imóveis vão a leilão. O Caixa, Bradesco, Santander, todos estão com um estoque, um portfólio de imóveis bem vasto de leilão e cada vez crescendo mais. Essa inadimplência para o país e para as pessoas é um problema e para algumas pessoas é uma oportunidade de fazer bons negócios, de adquirir imóveis com desconto. Essa é a vida real, é o que é. Então, por mais que eu nunca investi, não é meu foco no mercado imobiliário, investir em imóveis de leilão, me salta aos olhos essa oportunidade para quem quer adquirir a casa própria com desconto, para quem quer fazer o investimento em imóvel para ter renda passiva e também para quem quer fazer a compra, reforma e venda. E nesse vídeo nós vamos falar sobre essas oportunidades, porque tem gente aí tendo uma rentabilidade ao ano de mais de 25, 27, 30% ao ano com imóveis de leilão. E se você é investidor no mercado imobiliário, se você é corretor, se você trabalha no mercado imobiliário, você deve olhar para isso com atenção. Por que eu nunca investi nesse segmento? Porque eu foquei em comprar um terreno, construir um imóvel e vender. Comecei por casas, quando eu tinha 24 anos de idade, para a Copa de 2018, tá? Tava aquele barulho, como tá agora, há 8 anos atrás, e eu estava focado em viabilizar minha primeira casa para vender. E aí comprei o terreno, junto com investidores, levantei recursos, construí a casa, vendi, tive um lucro, repeti isso aí, e agora comecei a empilhar uma casa em cima da outra, fazer prédios. Meu foco foi pela incorporação imobiliária. É uma maneira de criar dinheiro dentro do mercado imobiliário, assim como o leilão. Porque você pode trabalhar, gastar seu tempo, sua energia, seus esforços, seu conhecimento, seu trabalho, para viabilizar um empreendimento para venda ou para comprar um imóvel em leilão, reformar e vender, e trazer um parceiro investidor para aportar o recurso. Então, essa é a beleza do mercado imobiliário, porque é possível nesse mercado criar dinheiro, produzir dinheiro. Além de depois de você ter criado um patrimônio dentro do mercado imobiliário, você multiplicar esse patrimônio, ou seja, colocar juntamente com a alavancagem ele para rodar, para te trazer mais riqueza, você construir o seu patrimônio, proteger ele para alcançar a liberdade financeira, que é o que todo mundo quer. Eu fui pela linha da incorporação imobiliária justamente porque ela permite a escala. Veja, eu fiz a primeira casa para venda em 2018, eu tive faturamento de 2.650.000, um lucro aí, uma participação pequena, porque grande parte ficou para os investidores, e hoje eu estou construindo um prédio. Um apartamento vale isso. Um dos 43 apartamentos dele. Estou viabilizando outro prédio, e tem um VGV, um valor geral de vendas, mais de 125 milhões. Ou seja, a incorporação imobiliária permitiu para mim a escala, coisa que o leilão, o house flipping não permitem. Isso quer dizer que é ruim? Não. Isso quer dizer, para quem quer construir uma empresa e escalar ao infinito e além, tem uns certos limites. Agora, se você quer ganhar dinheiro num ciclo mais curto, 6 meses, 12 meses, comprando imóvel, arrematando imóvel em leilão, reformar, vender ou deixar alugado, aí é bem melhor do que incorporação imobiliária. Incorporação imobiliária são ciclos longos. Por exemplo, um prédio hoje leva 7, 8 anos desde a compra do terreno, aprovação de projetos, lançamento, início de obra, término, repasse das chaves, né, do financiamento lá com os clientes, manutenções depois. É um ciclo bem longo, é um negócio longo. Por isso que eu tô aqui para defender o leilão mesmo eu não investindo. Espero que você tenha entendido o contexto, tá? É uma boa oportunidade para você que quer investir no mercado imobiliário e não quer ir pela incorporação imobiliária, construção de imóveis para venda como eu fui. Então existem 3 perfis de pessoas que podem se beneficiar desse momento do mercado. Mais uma vez aqui, uma pena que as pessoas estão passando por essa situação, tendo que perder o seu imóvel, tendo que devolver para o banco. Essa é a vida real e você pode não se aproveitar dessa pessoa, mas agora é uma oportunidade do banco que ele está dando para você de você comprar um imóvel com desconto. Então existem 3 perfis de pessoas. Primeiro, a família
que quer comprar uma casa ou um apartamento aí na sua cidade, mas quer comprar uma boa oportunidade. Então tá com pressa, está morando de aluguel, tá tranquilo, até mesmo ter um imóvel mais enxuto, menor, quer fazer um upgrade, fica de olho ali nos leilões, porque pode encontrar oportunidades com 5, 10, 15, 20, às vezes 30% de desconto. Existem essas joias dentro do mercado imobiliário, né? E o legal é que também dá para financiar esse imóvel em leilão. Esse apartamento ele está inteiro lá, você vai lá, faz uma reforma, tira os móveis antigos do antigo proprietário, dá um talento nele aí e ele está pronto para uso novamente e você pode fazer um financiamento com 30, 35 anos aí pelo sistema SAC, uma entrada baixa, ou seja, é muito interessante você comprar com desconto e ainda poder fazer um financiamento. Aí tem o segundo perfil, que eu julgo como uma pessoa que já tem mais patrimônio, ao menos é a maneira como a minha forma de encarar o mercado imobiliário deve tratar isso, que é o investidor de renda passiva. Não dá para 25 anos de idade você já querer viver de dividendos. Nem com 30, nem com 35. É hora de multiplicar esse dinheiro. É hora de fazer esse patrimônio crescer. E não se cresce patrimônio tão bem quanto comprar, revender, se você quiser fazer investimento para ter renda passiva. Então eu pressuponho que o segundo perfil de pessoa que vai se beneficiar com imóvel de leilão é um perfil de pessoa, talvez você, 40 a mais, no mínimo, que já quer dar uma desacelerada, tem filhos, enfim, já tem um patrimônio, já constituiu um patrimônio considerável, e aí considerável para cada um é um valor, pode ser 1 milhão é muito pouco hoje no Brasil, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20 milhões, e quer ter renda passiva, né, o dinheiro pingando para cobrir o seu padrão de vida, inclusive pegar esse dinheiro e reinvestir na aquisição de novos imóveis. Show de bola! Esse se beneficia muito com a aquisição de imóveis em leilão, porque ele compra barato, faz uma reforma, coloca para alugar, renda anual ou short stay, né? Alocação por temporada, longa temporada, mas vai ter uma rentabilidade, às vezes, 7, 8, 10, 12% ao ano sobre o valor investido, principalmente se for financiado aí, paga o próprio financiamento, então é muito interessante. Inclusive, esse modelo foi a base do livro Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se você leu, eu li muitas e muitas e muitas vezes, foi o que me inspirou para vir para o mercado imobiliário. E ele falava muito dos Estados Unidos sobre a hipoteca, né? De comprar um imóvel, arrematar ele e colocar para renda, e hipotecar novamente, fazer financiamento em cima de financiamento. Foi isso que acabou sendo o problema em 2008 lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é extremamente saudável em relação a crédito imobiliário. Então é interessante comprar um imóvel, arrematar ele, fazer uma reforma, exposição de caixa baixa, que faz o financiamento do saldo devedor, e com o aluguel pagar a parcela do financiamento, não ter mais exposição. E a terceira estratégia, que inclusive eu já gravei vídeo algumas vezes aqui sobre esse tema no canal, inclusive com o Carlos, é fazer o house flipping. É flipar o imóvel, é comprar, reformar e colocar no mercado de novo, revender. São ciclos de 6 meses, 12 meses. Se acertar a mão é 6 meses. Esse é um modelo que não precisa fazer via leilão. E dá para encontrar oportunidades boas no mercado, de alguém precisando vender rápido, para reformar e vender. Porém, com o leilão, você tem ainda um benefício de um deságio ainda maior, de um desconto ainda maior. E poder, assim, ter um maior retorno sobre o patrimônio líquido, sobre a exposição de caixa, sobre o dinheiro que tirou do teu bolso. E, mais uma vez, o ciclo rápido de imóveis de leilão é o principal benefício. Agora, alguns cuidados que você tem que ter aqui com o leilão, tá? Junto com esse desconto, podem vir alguns passivos, algumas dores de cabeça que vão consumir toda a vantagem, todo o tempo, todo o dinheiro, estresse. Então, por isso que tem que fazer isso da maneira correta. Primeiro ponto é a ocupação do imóvel, né? Você vai comprar um imóvel via leilão extrajudicial, que é o ideal, que não é ajuizado, que não está num processo, é somente o banco que retomou ele já está devolvendo para o mercado. O leilão extrajudicial é o mais tranquilo, tá? Sem disputa judicial, sem problema nenhum. Agora, se você vai para a linha judicial, você tem que ter mais conhecimento. Você tem que ter conhecimento técnico de imóvel, jurídico. Você tem que ir para um próximo nível de análise. Realmente não é para iniciantes. E a desocupação se torna um problema adicional, né? Porque quando o imóvel ainda ele está ocupado, o processo pode levar de dias até 90 dias, na melhor das hipóteses, tá? E até mesmo casos de disputa judicial para tirar a pessoa de lá. E todo esse custo de tempo, né? Ele vai drenando a sua margem de lucro. Lá nos Estados Unidos, se você vê algum seriado, algum documentário na internet, no YouTube, na Netflix, você vai ver que é assim, ó. Para a pessoa ter que sair, já vai a polícia lá, já tira a pessoa e ela tem que sair
de uma hora para outra. Aqui é um pouco mais moroso do que nos Estados Unidos. Inclusive, alguns leilões, o comprador herda até as dívidas. Então, você além de arrematar, você está herdando as dívidas, que pode ser até pior, tá? Outros não. Então, por isso, uma análise mais profunda. Outra questão é fazer uma varredura na matrícula do imóvel, né? Que é basicamente o filme do que aconteceu naquele imóvel, né? Conta toda a história do imóvel. Quem comprou, quem vendeu, ônus, penhores, disputas. Então, por exemplo, um imóvel que veio de um inventário mal resolvido, de uma família, ou que tem uma pendência de notificação do antigo proprietário, pode ter o leilão anulado, né, na justiça depois que você arrematar. Então, pode reverter a situação. Já aconteceu, acontece. É raro, mas acontece com frequência. Então, tome muito cuidado com isso. Outro ponto, aí precisa de um pouquinho de sensibilidade sua, ou trazer um arquiteto, um engenheiro, que é o estado de conservação desse imóvel. Tá? Imóvel para reforma é um Kinder Ovo. Tá? Você vê a casquinha por fora, você não sabe qual que é a surpresinha que tem dentro. Pode ser uma surpresa boa, pode ser uma surpresa não tão boa, né? Então, imóvel que não foi visitado, se você não pôde visitar antes de arrematar, é comprado às cegas, o custo da reforma ele precisa ser estimado com muita assertividade antes, não depois, tá? Às vezes um desconto de 30% que você consegue nesse imóvel vai gastar 40% do valor dele em reforma e aí acaba dando meio que elas por elas, acaba não valendo a pena, tá? Então, por isso que eu conheço o mercado de leilões, tenho muitos amigos, entendo a lógica, eu respeito quem opera bem nesse segmento. Já comprei imóvel de quem ganhou dinheiro com terreno, por exemplo. Comprou o terreno por 1,5 milhão, eu comprei por 4.700.000 depois. Ele comprou por leilão, né? E me vendeu e eu comprei feliz da vida, ainda fiz um bom negócio. Teve muita gente que já fez patrimônio com leilões e que não é só jogo de gente pequena, tá? Justamente de quem eu comprei esse terreno, esses 4,5 milhões que ele vendeu esse terreno era coisinha pequena, ele arrematou coisas bem maiores, mas não é o caminho que eu escolhi. Eu gosto do quê? Comprar terreno. Comprar terreno, para mim, é a linha. E pode ser até mesmo via leilão. Porque terreno é a matéria-prima de uma incorporação imobiliária, de a construção de um imóvel em cima. Então, além do investimento financeiro, também tem os esforços que vão produzir o imóvel e vai gerar muito mais lá na frente. E imóvel na planta. Parte dos imóveis que eu produzo, eu deixo reservado para não vender no começo do lançamento. Eu vou vender lá no final, para eu surfar o lucro da valorização. Que mesmo tendo uma alavancagem com banco, com fundo de investimento, para cobrir a exposição de caixa daquela obra, ainda assim vale a pena a valorização que ele vai ter nesse período. Então, para quem que faz sentido o leilão? Faz sentido para quem está com uma certa grana ou quer criar do zero e trazer um investidor junto, e aí tem tempo, tem energia, tem disposição, quer estudar, para pesquisar, para visitar imóveis, acompanhar processos, acompanhar editais dos bancos, ficar de olho. Faz sentido também se você tem uma reserva para absorver imprevistos sem comprometer o seu fluxo de caixa ou sem comprometer o seu patrimônio. Se você tem apetite para lidar com imprevistos, incertezas, tanto jurídicas quanto fora disso aí, um eventual processo de desocupação. Faz sentido se você ainda tem tempo, energia e está disposto a aprender com os próprios erros, porque vai ter um processo de aprendizado. Como qualquer negócio, existe uma curva de aprendizado. Esse é um negócio, não é apenas um investimento. Se você está só com caixa, vale a pena você colocar e investir em parceria com alguém que investe em imóveis de leilão, para você investir em parceria e fazer uma collab. Agora, se você só está buscando a multiplicação de patrimônio, investir X e dentro de alguns anos voltar 2x, aí eu recomendo que você invista em imóveis na planta, porque aí com boas construtoras, que aí você não vai ter estresse inconveniente nenhum, tá? Então tem o link aqui na descrição para você fazer a aplicação e investir junto comigo a CP8 em imóveis na planta. E se caso você não quer investir em imóveis na planta, manda bala no leilão, porque este momento no Brasil, infelizmente para algumas pessoas, mas felizmente para quem tem dinheiro para investir, é um ano e serão anos de ótimas oportunidades. Bons investimentos, até mais.